dar desconto logo de cara, principalmente quando a pessoa não pede, é uma negociação meio preguiçosa. Não, né? de cara, não é recomendado você dar desconto. Não Você tem justificativa pra você dar desconto de cara, né? Eu acho que é aquela... E você vê isso acontecendo. Então, você nem falou nada, o cara já está dizendo, não, mas então eu vou te dar um desconto. Em vários casos, nem dar desconto de acordo com de como você quer posicionar a sua marca, né? Sim. E quando você dá desconto, você dá um desconto consciente. Por que eu estou te dando esse desconto? Esse desconto, normalmente, ele vem também acompanhado de uma contrapartida. E aí, nós dois vamos ceder de alguma forma, dentro dos nossos limites. Flexibilizar o serviço, flexibilizar o contrato para viabilizar esse desconto. Dentro dos limites possíveis, certo? Boa tarde, meu povo. Boa tarde, mano velho. Boa tarde, mano velho. Tudo bem? Estamos começando aqui mais um Café com Prosa. Gente, hoje o nosso tema vai ser Fundamentos da Negociação. Um tema muito importante, não só para quem vende, mas também para quem está à frente, tomando decisões em uma empresa, né? A gente tem que negociar o tempo inteiro com fornecedores, temos que negociar com clientes, temos que negociar internamente com a nossa equipe, então a negociação é um tema fundamental. E hoje a gente vai trazer isso aqui mais direcionado para os pequenos negócios, né, que a gente sempre faz, né? O Café com Prosa, galera, é um papo semanal que eu e o Rodrigo a gente tem aqui. É um momento que a gente se encontra no meio da semana para tomar um cafezinho e bater um papo sobre negócio, né? E a ideia aqui é a gente conversar sobre vendas, sobre marketing. Nos últimos dias a gente tem trazido conteúdos bem específicos de vendas, né? A gente pretende continuar assim nas próximas semanas. E nosso objetivo aqui é provocar reflexões, né? Te ajudar a entender melhor como funcionam as dinâmicas comerciais da empresa. Certo? Então, para vocês que estão aqui acompanhando a gente ao vivo, nosso auditório virtual, sejam muito bem-vindos. Quem não está ao vivo, pessoal, a gente sempre coloca esses episódios, essas gravações no Spotify e no YouTube. Então, em algum lugar dessa descrição aqui, desse vídeo, vocês vão encontrar um link para poder entrar no nosso grupo de WhatsApp, que é o grupo que a gente está sempre avisando, colocando ali os próximos temas, né, abrindo enquetes, entendendo um pouco melhor o que vocês querem saber, né, e quais temas nós vamos trazer aqui para essas conversas. E também um link ao vivo, né, para a pessoa participar e poder fazer perguntas para a gente aqui. Exatamente. Lá no grupo de WhatsApp você vai ter acesso a todas as informações. Não é um grupo de conversa, é um grupo de avisos, então fique tranquilo que você não vai ficar recebendo tanto de mensagens ali e tudo mais, né? Beleza, pessoal, seguinte. O tema de hoje é fundamentos da negociação, tá? Por que a gente resolveu tratar desse tema hoje, né? Negociação, galera, é uma habilidade social, vamos dizer assim, essencial para a gente, não só para a empresa, mas para a vida, né? Se a gente consegue ter uma boa habilidade de negociação, a gente fecha melhores parcerias, a gente fecha melhores vendas, a gente consegue também resolver mais rápido e melhor os problemas que acontecem no nosso dia a dia, porque negociar é colaborar. Né? Então a gente colabora com as pessoas que moram com a gente na nossa casa, a gente colabora com as pessoas que trabalham com a gente, as pessoas que são parceiros da empresa, os clientes, fornecedores. Então, a habilidade de negociar ajuda a gente a resolver melhor os problemas, ter menos dor de cabeça na vida, não é isso? Então, a gente quer trazer aqui hoje os fundamentos disso. A gente preparou um conteúdo bem legal, tá? Separei aqui alguns conceitos e algumas perguntas também para a gente discutir. E vamos trazer um pouquinho da nossa experiência, principalmente a experiência do Rodrigo, né? O Rodrigo já fez... Quantas ligações de venda você já fez, Rodrigo? Nossa, já mais de 4.000 ligações de vendas, né? Mais de 4.000. Sem contar as presenciais, né? Que são bastante. É muita. Gente, é muita falazada com o cliente. Mas sabe o que é legal? É que cada vez que, né, depois de muitas reuniões, muitas negociações, eu percebo que a cada vez eu ainda preciso de aprender mais. Porque cada vez você é surpreendido, depois de 4.000 conversas, você ainda é surpreendido por perguntas, por situações que você não estava preparado. Uhum. Então, é uma habilidade, vender, negociar, é uma habilidade que é constantemente... É um aprendizado, né? Constantemente você tem que estar aprendendo, estudando, testando, praticando, né? Para que você tenha sucesso, né? Uhum. Eu acho que é que nem atividade física, né?
algo constante que você vai sempre fazendo e dando manutenção também nas suas habilidades. Afinal de contas, negociar é uma habilidade social de comunicação, né? E que tem muito mais a ver com o outro do que com a gente. Então, perceber as necessidades e os objetivos da outra pessoa, os medos, né, com profundidade é algo que, assim, a gente nunca chega no final, né? Sempre a gente pode ser mais profundo na nossa percepção e nas nossas relações, certo? Certo. Então, eu acho que... Eu concordo, né? Eu acho que é uma coisa que é viva, que a gente sempre está aprendendo. E uma coisa que é importante também, que a gente já vai colocar aqui logo no início, é que habilidade não é... habilidade. Negociação não é um dom, simplesmente, né? É uma habilidade que deriva de várias outras habilidades de inteligências sociais aí que a gente vai desenvolvendo e construindo ao longo da vida. Então, negociação é uma das coisas, né? Que, inclusive, a gente está relembrando, né? Que a gente está nas últimas semanas e nas semanas seguintes. Nós estamos selecionando temas aqui para a nossa conversa mais voltados para vendas para vendas os elementos relacionais, né, das vendas e da comunicação, beleza? Então a gente está realmente querendo passar pela base, né? O que a gente considera a base, o que a gente considera os fundamentos que ajudam a gente a vender mais e criar uma relação melhor com os nossos clientes, beleza? Então esse é o nosso foco aqui, por isso a gente trouxe negociação e por isso a gente vai trazer outros temas nessa linha também nas próximas semanas, beleza? Ao longo de junho. E aproveitando para aquele recadinho de sempre, que se você, né, que está assistindo aí não segue a gente pelo Instagram, segue lá, né? A gente tem a nossa agência de marketing, que é a BeEds. A gente entrega serviços de marketing aí para empresas pelo Brasil todo. Então, BeEds, BEE.ads. O meu é rod.cancado. Rod.cancado não, Rod Cancado. Rod Cancado, desculpa, galera. O meu é Rod Cancado e o do Gustavo é Gu Cancado. Segue lá, galera. Segue lá. Gente, lá no Instagram da BeEds, a gente posta realmente as coisas aqui do Café com Prosa e postamos também outros conteúdos interessantes, além de falarmos sobre o nosso dia a dia lá, os serviços que a gente oferece para ajudar, principalmente quem tem um pequeno negócio, a se posicionar melhor na internet, beleza? Nos nossos pessoais, aí a gente não garante nada, né? Lá aí é pessoal mesmo. Só acontece. Só acontece. Ali acontece. Mas beleza. Simbora. Vamos começar? Bora. Vamos começar então. Gente, a gente sempre começa definindo sobre os termos que a gente vai usar aqui, né? Então a gente está falando de negociação. Palavra negócio. Ela vem do latim e ela significa neg, né? Negação, ócio. Então, ou seja, negação ao ócio. Basicamente, fazer negócio é parar de ficar à toa e começar a trabalhar, né? Realmente esse é o conceito. Mas hoje em dia, quando a gente fala de negociar, não é simplesmente abrir mão do ócio e trabalhar. A gente está falando de uma ação de comunicação. Então é uma ação de comunicação, de chegar a um acordo com outra pessoa. Então, quando a gente está falando de negociação, né, a gente está... o que eu quero dizer com essa definição é que o objetivo é produzir algo. Né? Negociar é produzir algo, é tomar ação, tomar iniciativa. Sair da situação em que você tem os conceitos, né, e a situação posta para modificar, transformar aquela relação para que seja mais produtivo, né? Para que todas as partes envolvidas naquela negociação, elas de fato ganhem mais por estar negociando e não estar fazendo sozinho. Então, é essa a linha de definição de negociação que a gente vai trazer aqui. Beleza? Então, vamos começar, né? Eu queria... separei aqui algumas perguntas para a gente começar o nosso papo. E, bom... A primeira é, Rodrigo, como se preparar para uma negociação? Vamos começar nessa linha? Boa pergunta, hein, cara? Já começamos com tudo, hein? Eu acho, galera, que assim, uma boa parte da negociação é a preparação. Se não for a maior parte, né? A maior parte,
Exatamente. A gente falou um pouquinho sobre isso na nossa última conversa, aqui no nosso último encontro, né? Que uma grande parte do sucesso da negociação ali de vendas é o preparo, certo? Então, isso vai desde a sua energia, né, da sua vibe ali no dia, da sua inspiração, vamos dizer assim, né, que é algo que você também pode construir ali. Aí eu falei até um pouquinho da última vez, que é ouvindo uma música ali antes daquela conversa que teoricamente vai ser uma conversa importante, né? Você tá disposto, você tá bem alimentado, né? Isso é básico, gente, mas é importante. O emocional ele tá controlado, né? Tá em dia. Exato. E a preparação técnica, né? Isso. Que é você, cara, entender com quem que você tá conversando. Né? Quem é essa pessoa? Aonde ela trabalha, qual é a função dela, quais são os desafios que ela enfrenta hoje. Aquilo que você não sabe, não conseguiu pesquisar, né, não conseguiu encontrar as informações, você vai perguntar e vai entender ao longo do processo de vendas ali. Né? Então, o preparo basicamente é você estar bem emocionalmente e você estar tecnicamente preparado com as informações necessárias, né, com todo o contexto relacionado ali para que você entre bem naquela conversa com aquela pessoa. Exatamente. E assim, quando a gente fala de preparo técnico, a gente está falando, sim, de planejamento estratégico, tá? Essa é a parte estratégica da negociação. Que é o quê, galera? Primeiro é a gente entender o contexto que a gente está jogando, né? Então, assim, quais são... Eu separei aqui alguns itens para a gente discutir sobre preparação, tá? Então, a primeira coisa é a gente entender o que eu quero naquela negociação e o que o outro quer. É muito importante isso, porque muitas vezes a gente entra numa negociação só querendo, por exemplo, eu quero entrar numa negociação e eu quero cobrar, se eu estou comprando, né, eu quero pagar mais barato, se eu estou vendendo, eu quero vender mais caro. Né? Então, a gente começa a partir daí, geralmente uma negociação de vendas. Mas quando a gente define o que eu quero, o que o outro quer, entra numa profundidade maior, certo? Por quê? O que eu quero? Né? Se é vender mais caro ou vender dentro de um preço, quanto que é? Qual que é o valor que eu quero chegar? Certo? Eu quero que essa pessoa ela compre, mas assim, tipo, o que seria ideal para mim naquela transação? Então, isso é o primeiro passo. Mas isso aí é fácil, né? Isso aí é um primeiro passo que é tranquilo. Entender o que o outro quer é mais complexo e muito mais importante, né? Porque você já sabe o que você quer. Se você estivesse negociando sozinho, né, não tivesse a opinião do outro, você definiria o que você quer ali, o melhor dos casos, né, o melhor cenário e pronto, acabou. Mas você está negociando com outra pessoa, então você precisa entender o que ela precisa. Você precisa entender o que ela quer, os objetivos dela, para que você comece a desenhar as rotas de negociação. Né? Quando você tem uma boa visão do que a outra pessoa precisa, você pode desenhar o que você pode agregar naquela negociação, o que você pode destacar e o que você pode ceder, onde você vai abrir mão, né? Para que você consiga o que você quer e a outra pessoa também consiga o que ela quer. Certo? Então, acho que essa parte de entender o que eu quero, o que o outro quer é fundamental. Nem sempre a gente sabe o que o outro quer, então por isso é importante a gente perguntar. A gente vai falar um pouco mais na frente sobre essa questão das perguntas, mas é importante perguntar. Mas vamos partir daí, o que eu quero, o que o outro quer. Eu acho legal que assim, né, eu sempre considero que a posição do vendedor é uma posição de alguém que vai viabilizar, né, que vai fazer o máximo possível, né, para que aquele negócio aconteça, para que aquele negócio seja viável, né? Então, eu acredito muito que a posição do vendedor é uma posição de ser realmente um veículo, né, para que aquela negociação realmente aconteça. Uhum. E assim, a gente tem que levar em conta também que a negociação ela não é algo que você vai ganhar, né? Não é algo que você vai ganhar, é uma construção de uma situação em que está todo mundo se sentindo bem com aquilo ali. Todo mundo, ou pelo menos a maior parte das suas demandas está sendo atendido. Porque é muito chato, né? Quando todo mundo que está aí acompanhando já deve ter passado por isso, né? Pela sensação dos dois lados, tanto de quem está comprando quanto de quem está vendendo,
de ter saído da negociação com uma sensação de que não foi legal, né? De que, cara, nossa, eu tô vendendo aqui, mas eu cheguei em valores que eu não queria, cara. Eu reduzi demais o meu valor e isso vai me prejudicar, né? E na outra ponta, talvez a pessoa que tá comprando fale, cara, nossa, eu paguei muito caro nisso aqui, né? Não vale tudo isso que eu paguei, né? Você se sente mal. Você se sente mal. Então, assim, quando que uma negociação dá certo? Quando todo mundo sai feliz. Quem comprou, cara, fiz um ótimo negócio, né? Consegui aqui um preço que eu queria, justo, que realmente vale pelo que eu paguei. E quem vendeu fala, cara, foi super legal, consegui aqui a margem que eu queria. Então, quando todo mundo sai feliz, é quando a negociação realmente deu certo, né? E qual que é a consequência disso? Novos negócios, né? Exatamente. Então, se todo mundo saiu feliz, a tendência é que eu vou querer você como cliente mais vezes, né? Você é um bom cliente para mim e você vai me querer como um fornecedor, porque eu trago um negócio de valor para você, né? E essa relação ela vai sendo construída, né? E a gente vai crescendo os negócios, fazendo as coisas acontecerem. Exatamente. É muito ruim quando você coloca a pessoa numa situação, ou você fica numa situação tipo assim, acuado, né? Você fica sem opção, é obrigado a abrir mão, né? A pessoa te espreme, e aí você fica numa situação ruim, né? Foi uma negociação péssima para você, então você não vai fazer aquela negociação nunca mais. E não vai indicar, não vai buscar aquele fornecedor de novo, aquela pessoa para negociar. Isso é o pior dos cenários, na minha opinião. A gente tem que ver as relações comerciais como relações de longo prazo, né, gente? Mesmo que você não faça um negócio, se você está vendendo uma coisa que a pessoa não vai comprar de novo, tipo, sei lá, você está vendendo um apartamento, então a pessoa não vai comprar outro apartamento tão cedo. Mas ela pode indicar, certo? Então, uma boa negociação, ela tem como consequências mais negócios. Bom, e além disso, ponto número 2 da preparação. Ponto número 1, né? É o que eu quero que o outro quer. Ponto número 2, quem decide e quem influencia nas decisões. Para eu chegar naquela situação em que eu quero, no cenário que eu quero, quem que vai decidir, que vai falar, é isso, né? Vai dar a palavra final, e quem que influencia essas decisões. Esses são, você tem que colocar essas pessoas na mesa, né, para poder considerar o que eu tenho que falar com cada uma, o que tem que ser apresentado, os tempos que as coisas vão acontecer. Então, entender quem são os jogadores naquela negociação é essencial. E terceiro, já passando aqui, definir qual é o pior e o melhor cenário. Entender qual é o melhor e qual é o pior cenário já é um passo para a gente poder definir as rotas, certo? O melhor cenário, a gente vai falar, o melhor cenário você define lá, eu vender dessa forma, o contrato, vamos supor que o melhor cenário é um contrato padrão, esse é o melhor cenário. Ou eu vender X serviços. Então, assim, só que provavelmente a pessoa ela vai querer alguma coisa diferente, entendeu? Qual que é o pior cenário? É a pessoa falar que não vai comprar, falar que tá caro, né? É a pessoa estar falando com o concorrente fazer uma contraproposta, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenho um concorrente que está sempre competindo comigo por um contrato, pelos contratos. E aí, para mim, o pior dos casos, o pior cenário é quando esse concorrente ele abre mão de tudo, faz uma ótima oferta, apresenta, né, isso para a pessoa e a pessoa acaba fechando com o concorrente ao invés de fechar comigo. Vamos supor que esse é o pior cenário. Então, tem que considerar isso, tá? Melhor e o pior cenário. E a partir disso, começar a criar as rotas para as possíveis reações, né? Então, vamos supor, chego para a pessoa e falo, o valor é tanto. Aí, como que a gente cria as rotas? A gente pensa, tá, se ela falar que o preço está bom, o que eu vou fazer? Vou mandar o contrato. Se ela falar que o preço está caro, o que eu vou fazer? Eu vou contra-argumentar como? E aí, se ela achar que o preço está caro, o que ela valoriza? Para que eu enfatize aqueles pontos que ela está valorizando para poder reforçar a minha proposta e não e ao invés dela achar caro, ela entender o valor que aquela proposta tem. Certo? Então é mais ou menos nessa linha. Uhum. O que eu vou fazer a proposta? Quais são as possíveis respostas? A
A gente tem que considerar até que a pessoa pode não falar nada. A pessoa sumir. Se ela sumir, eu faço o quê? Uma coisa, eu tô pensando aqui no que você tá falando, tô lembrando aqui de alguns casos que já aconteceram, né? E logo lá quando eu tava começando na minha jornada, né, de trabalhar com vendas, né, com a parte comercial, um pouco mais de uma década atrás, já aconteceu comigo isso, de assim, cara, você entrar numa reunião para poder vender alguma coisa e o inesperado acontece, que às vezes é de a pessoa falar assim, legal, quero comprar. E você não estava esperando por isso. Você já tinha pensado numa série de alternativas para você convencer, mostrar para a pessoa o valor daquilo que você estava vendendo e a pessoa não tinha objeção nenhuma. E aí você fica assim, cara, e agora o que eu falo? A pessoa já quer me contratar. Você fica querendo usar os argumentos que você preparou. Então, assim, isso assim, né? Nem sempre acontece, mas eu dei esse exemplo aqui, mas só que o contrário também acontece. E aí vai uma dica que eu acho super legal. Ao longo do seu aprendizado ali com vendas, né? Você vai começar a identificar objeções que as pessoas têm, né? E essas objeções comuns. Objeções comuns e objeções específicas para aquele serviço ou produto que você vende, né? Então, por exemplo, objeção de preço, objeção de prazo, objeção de tempo de entrega, objeção, cara, das mais diversas possíveis, né? Então, é legal você começar a ter um documento, né? Talvez ali em um primeiro momento, então, você tem um documento com todas as objeções possíveis que você pode encontrar nesse processo de negociação, né? Então, cara, se a pessoa que eu estou negociando, ela me questionou sobre preço. Como que eu vou contornar isso? Né? Será que a forma como eu apresentei não ficou tão claro do valor que eu vou gerar ali para ela? Né? Ou então realmente essa pessoa não tem condição e eu posso flexibilizar de uma outra forma? Será que eu posso modificar o prazo? Né? Será que eu posso agregar alguma outro serviço ou produto que vai fazer com que esse valor aumente, esse valor, né, ela vai reconhecer mais esse valor ali, né? Então, com o tempo, com o passar do tempo, das conversas, você vai começar a identificar esses caminhos, essas rotas, essas objeções, essas situações que você pode contornar, né, ou resolver cada vez mais fácil. Pois é, melhor, você falou sobre a gente ter que improvisar, e de fato, né, essa aí já é a parte do jogo acontecendo, né? Tem hora que o negócio que acontece é imprevistos ou surpresa e você precisa se adaptar. Mas quanto melhor for o planejamento, mais você vai reagir bem, estar preparado para o que pode acontecer. Então, é como se fosse, pensa num jogo de xadrez, né? Não sei se você sabe jogar xadrez? A gente fez aula junto. Ah, verdade. A gente fez aula mesmo. Quando a gente era criança, né? Sim. Então, como que funciona o xadrez, né? De forma simples. Você vai fazer um movimento. Aí você fala, beleza, vou mexer minha peça para cá. Se eu mexer essa minha peça para cá, quais são as possibilidades de jogadas que o adversário tem? E você começa a imaginar como que o tabuleiro vai ficar de acordo com cada jogada que ele pode fazer. Então, se eu mexer essa peça para cá, ele pode vir aqui e atacar o meu rei aqui. Ele pode vir por esse outro lado, e tem essa outra peça que se ele atacar aqui, eu vou perder essa. Aqui eu vou ficar mais vulnerável, aqui eu vou ganhar mais força. Será que ele vai enxergar isso aqui que vai acontecer? Então, quanto mais à frente você conseguir enxergar essas jogadas, né, vamos supor, aí você pensa em 3 jogadas possíveis que o adversário pode fazer, e você começa a pensar na sua reação. Tá, então, em cada uma dessas 3, o que eu vou fazer? Como que o jogo vai se desenvolver a partir daí? Então, o xadrez, ele é assim, né? Na negociação não é diferente. A diferença é que ao invés de ter um adversário, você vai ter uma pessoa que você está negociando junto. Então, a negociação ela é criada em conjunto. E não é. O seu objetivo não é destruir o adversário, igual no xadrez, né? No xadrez é bem isso. Você quer destruir o adversário. Mas então, a ideia é a gente anotar e ter um mapa claro de quais são as possibilidades. Então, se eu estou vendendo, a pessoa acha caro, então eu vou para qual lado? Se ela acha que o prazo está muito longo, eu consigo
puxar o prazo para mais próximo, se ela tá achando o prazo longo? Né? Quais são as possibilidades que eu tenho, as ferramentas que eu tenho para fazer isso acontecer? Então, essa é a ideia. E aí a gente entra no próximo tópico aqui, que é o que dá para a gente negociar em uma venda normalmente. Né? E a gente trouxe alguns itens aqui para a gente poder trazer e deixar claro para vocês. Claro que uma negociação é mais ampla do que só venda, né? Mas dentro de uma venda, se você está vendendo, o que geralmente dá para a gente flexibilizar, para a gente... quais são as variáveis, os parâmetros que a gente pode mexer para poder fazer a negociação acontecer? Então, vamos lá. Né? Eu tô aqui lendo algumas coisas que você colocou aqui que eu acho que são bem relevantes da gente falar. Né? Antes da gente... Nossa, ainda bem que você falou que é relevante. Achei que você ia falar que... por um segundo eu falei assim, não, acho que isso aqui não tem nada a ver, velho, que você colocou. Mas eu tô lembrando de uma história que eu acho super legal contar, que aconteceu comigo recentemente, né? Eu fui num shopping comprar uma calça e... Os exemplos do Rodrigo é sempre assim, né? Sempre comprando alguma coisa, sempre né? comprando roupas. Não, então. E, cara, eu tava bem decidido, né? Que eu queria uma calça do valor X, certo? E aí eu comecei a passar pelas lojas, né? E existe aí uma máxima que o pessoal fala, algumas pessoas falam em vendas, que quando você está vendendo, você não pode falar o preço de imediato, né? Porque você precisa gerar um valor e tudo mais, né? E realmente mostrar o valor e não o preço. E existe um raciocínio sobre isso mesmo, né? Só que até que ponto isso faz sentido, até que ponto não faz, né? Eu tava lá no shopping, aí em determinado momento eu entrei numa loja. E aí eu perguntei pra moça, quanto custa essa calça? E ela, não, mas você tem que experimentar a calça. Eu falei, tudo bem, mas eu tô buscando um valor específico de calça. Eu queria saber quanto que custa essa calça. E ela, então, você precisa de colocar essa calça para você ver o tanto que essa calça é boa. Olha o tecido que ela tem, como que ela... Você vai se sentir super bem com ela. Eu falei, tudo bem, moça, eu tô entendendo que é super legal essa calça, mas assim, eu preciso de saber o valor, que eu tô com um tempo contado, eu preciso, né, de avançar aqui. E aí ela chamou o gerente, porque ela não queria me falar o valor. Ela chamou o gerente veio conversar comigo e falou, não, porque... veja bem, e por fim, gente, eu saí, fui embora. Falei, gente, obrigado. Não acredito nisso. Aconteceu. Numa loja Sim, normal, tipo shopping? De shopping. E por fim, eu fui embora da loja. Falei, gente, muito obrigado pelo tempo de vocês, mas assim, eu não consigo ficar aqui sem saber o preço, né? Eu preciso de ir. Então, a pessoa fica tão presa a um script, tão presa a uma objeção possível de preço, né? Que ela acabou perdendo a venda, sem nem começar, né? Uhum. Então, eu acho que é um exemplo prático de alguém, né, de um vendedor que não está entendendo o contexto, né, total ali do processo de vendas, né? Tá focando só em uma etapa específica, né, seguindo um script engessado. Uhum. Então, traz esse exemplo aqui, eu acho que é interessante, né? Algumas coisas práticas aí. Totalmente, eu acho que assim, esse é um ótimo exemplo do que não fazer, né? Nesse caso aqui, eles estavam querendo resolver uma objeção, né? Que não existia ainda, que nem quebrar uma objeção que nem existia ainda. Às vezes o preço não seria um problema para mim, né? Mas, enfim, né? Acabaram perdendo a venda. E esse já é um primeiro item aqui dessa etapa aqui que a gente está falando, né? Que é quebrar objeções, né? Sim. É o primeiro item, tá? Vamos passar nos itens então, né? Vamos. A gente tava falando sobre o que a gente pode negociar em uma venda, tá? Eu vou falar tudo e depois a gente vai destrinchando. Primeiro, quebrar a objeção. Então a gente pode, às vezes o que é necessário é só entender o que a pessoa tem de objeção mesmo, né? O que está impedindo ela para poder falar, explicar melhor. A gente também tem a questão do preço, prazo, formas de pagamento. A gente tem a possibilidade de flexibilizar o serviço, dar desconto, frete grátis, bônus e também condições contratuais, né? Tipo multa, renovação, reajuste, garantias. A gente pode trabalhar também nessa linha. Então vamos destrinchar cada um desses? Acho que quebrar a objeção já ficou claro, né? Deixa eu falar mais um pouquinho, né, disso. Quebrar a objeção seria a gente entender, tá, por que você não quer fechar? E a pessoa pode achar que o produto não tem qualidade, ou ela pode não entender se é aquilo mesmo que ela precisa, ela pode ter alguma dúvida técnica,
né? Geralmente, quanto maior a complexidade do produto ou do serviço, mais objeções a pessoa vai ter, porque a pessoa não vai entender completamente aquilo, então ela vai inventar, vai gerar dúvidas na cabeça dela diversas, certo? Objeções de produtos aleatórios aqui, por exemplo, uma camisa. Uma objeção pode ser, cara, se eu lavar essa camisa, ela vai encolher? O tecido é bom? Isso. Uma objeção de quem tá... Uma objeção de quem vai comprar um café especial, por exemplo. Fala aí. Uma objeção ao preço, né? Uma objeção ao preço, mas o que mais? Será que eu vou conseguir fazer esse café? Eu vou conseguir passar ele da forma correta? Preparar ele da forma correta? Verdade. Outra, eu vou conseguir moer o meu café? Esses dias eu tava até conversando, tava numa feira de café e tava conversando com o dono daquela Coffee Mais, o Leonardo Monte Santo. E aí, eu tava falando com ele sobre isso, que uma objeção, acho que uma objeção grande para quem quer comprar café especial e não compra, é porque não tem moedor em casa. Aí ele falou, tá, mas todo mundo tem liquidificador. Já quebrou a objeção. Falei, não é mesmo, realmente, né? De fato, nunca tinha visto alguém falar isso. Mas é uma objeção que é quebrada e a pessoa não pensa. Eu nunca tinha pensado nisso e eu tomo café em casa. Que mais? Tá, beleza, acho que é isso aí. É isso, né? Objeção. Outra coisa é sobre essa questão vamos falar da oferta em si, né, que é um assunto interessante. Uma forma de a gente quebrar uma objeção de preço para a pessoa é a gente oferecer desconto, né? Eu gosto de falar, geralmente eu falo com os nossos clientes de e-commerce que a gente tem 3 formas de fazer essas ofertas, mas assim, de formas mais padronizadas. Primeiro é dando desconto. Então vamos lá. Você tá com um produto lá que você quer vender, a pessoa tá achando caro, então você fala, beleza, vou dar um desconto. E você vai lá dar R$30 de desconto para aquela pessoa, certo? Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é você mexer no frete. Dar um frete grátis, por exemplo. Qual que é a diferença entre o desconto e o frete? O frete, vamos supor que o frete também custa R$30, tá? Você vai... No desconto, é um desconto, a pessoa está economizando R$30 e pronto. No frete, é a mesma coisa. Ela está deixando de gastar R$30. Mas, quando a gente mexe no frete, a gente não está mexendo no valor percebido do produto. A gente está mexendo a gente está tirando o custo de uma etapa da entrega, que é o frete, que todo mundo odeia pagar. Todo mundo acha que o frete, ele simplesmente não gera valor nenhum. É um preço que você paga, que se você puder não pagar, não vai mudar em nada a sua experiência o produto final, certo? Ou seja, frete grátis é sempre bem-vindo. Né? Muitas vezes um frete grátis, ele é muito mais... ele gera muito mais satisfação para o cliente do que um descontinho similar, sabe? Às vezes você vai deixar de pagar R$30 no valor total do produto, sei lá, 5%, por exemplo. A percepção de 5% de desconto é muito pouco. Agora, você zerar o frete, a percepção é muito melhor. A gente sente que a gente está pagando pelo produto e deixando de pagar por algo que não gera valor nenhum. Você sente que você está fazendo um bom negócio, né? As pessoas querem fazer bons negócios. Sim. Mas no fim das contas, tanto o frete, você dá o desconto no frete, quanto você dá o desconto no produto, você está deixando de faturar R$30. A gente tem uma terceira via, que é você oferecer algum bônus, certo? Por exemplo, você pode oferecer um outro produto lá do seu portfólio, né, como um bônus. Vamos supor que você oferece para a pessoa, né, um produto de R$30. Né? Tipo assim, você está comprando um cosmético e a pessoa te oferece um outro produto que custa R$30, um sabonete, alguma coisa assim. Ou, né, enfim, um outro produto que tem esse valor. Nesse caso, a percepção de valor do cliente ele continua sendo R$30. Eu estou ganhando algo que custa R$30. É como se eu estivesse deixando de gastar. É o mesmo efeito do desconto, similar. Porém, você
você que está oferecendo está gastando muito menos do que esse valor. Né? Pro vendedor, pro comprador, é R$30 o valor daquele produto. Mas pro vendedor é o preço de custo. R$5, R$10, R$15, né? Vai depender. Mas com certeza vai ser menos do que o valor final. Né? Então, quando a gente está negociando produto, a gente tem essa possibilidade. Agregar ao carrinho geralmente é mais vantajoso do que dar desconto. Dar desconto no valor mesmo, certo? Então fica aí essa dica para vocês. Qual que é a dificuldade? Para você oferecer produtos bônus é muito mais complexo que você só dar desconto, né? Desconto você vai lá e dá o desconto e é isso. Mas para oferecer um produto bônus tem que ser um produto que a pessoa queira também. Então não é tão fácil assim. Não é qualquer produto que você vai enfiar ali para a pessoa e que a pessoa vai ver valor de fato, né? Então assim, teve uma vez que eu comprei recentemente, eu estava comprando um shampoo. Um shampoo. E aí, específico. E aí, eu tava conversando com o vendedor, né? E aí, o vendedor eu falei, mas não sei se eu compro porque tô achando caro. Aí, o vendedor, ele fez justamente isso. Ele me ofereceu de bônus uma versão em miniatura de viagem do mesmo shampoo. Então, assim, ou seja, eu comprei mais pelo mesmo preço. Ele me mandou essa versão de viagem e foi ótimo. Eu realmente usei ela para viagem. E para ele foi mais barato do que dar o desconto. Legal. Ótimo. O que mais? A gente falou de flexibilizar o serviço, né? Acho que a gente faz isso bastante lá na Bieds, né? É muito comum a pessoa vir uma empresa que está esperando gastar menos do que o valor que a gente cobra, né? Exato. E aí é o momento de você usar o superpoder do vendedor, que é de se adaptar, né? De você facilitar, né? Viabilizar os negócios. Então, a gente entende, faz o diagnóstico, entende por quê, qual é a necessidade real, e a partir daí a gente vai adaptar, entender como que a gente consegue ajudar. Né? Então, você flexibilizar a forma como você atende. Né? Isso, e como que a gente flexibiliza? Por exemplo, você pode... vamos pegar o nosso serviço de tráfego, por exemplo. Né, que a gente tem várias etapas ali no serviço de tráfego, reuniões, né, um processo de onboard, configuração de várias plataformas. Então, como que a gente pode flexibilizar? Se o cliente chega para a gente e fala e a gente percebe que ele pode começar o trabalho só no Google Ads, não precisa de usar o Meta por enquanto, a gente pode flexibilizar um pouco o serviço. Tipo assim, vamos começar fazendo só o Google, que aí a gente consegue diminuir o preço do serviço para você. E aí depois a gente agrega o Meta, né? Então, não quer dizer... Então, pode ser uma situação em que seria ótimo fazer anúncio tanto no Google quanto no Meta. Seria perfeito. Mas, para a gente se adaptar à realidade do cliente, é possível a gente fazer isso. Certo? A gente pode mudar a forma como a entrega é feita, tirar alguns serviços, colocar outros. Né? E, por exemplo, talvez o problema não é preço. Talvez o cliente não... Ele precisa de um serviço a mais, ele precisa de uma consultoria extra de alguma coisa. Por exemplo, esses dias a gente negociou com um cliente que precisava de uma consultoria para colocar uma ferramenta de atendimento de IA, certo? Então, a gente não faz implantação de atendimento por IA, mas a gente consegue sim orientar essa pessoa. Então, a gente foi e negociou para que a gente orientasse essa empresa, além de fazer o serviço que a gente geralmente faz. Então, a gente agregou um serviço que não está na prateleira, mas que é possível entregar para que a negociação aconteça, ou seja, para viabilizar a negociação. Isso tem muito a ver com o conceito da jornada de compra, né? A jornada de consumo ali do seu cliente. Então você tem uma linha ali, né? Que essa pessoa vai passar e vai consumir os produtos que você tem. Se você tem um produto que está só aqui no meio da linha, beleza. Então, só pessoas que têm esse perfil vão comprar. Mas você tem que estar sempre de olho para frente e para trás dessa linha, né? Para produtos que podem ser mais baratos, que podem ser produtos de entrada, ou produtos que podem ser um próximo passo ali para o que você já tem hoje, né? Se você vende um serviço de marketing, né? Talvez o próximo passo seja uma consultoria, talvez o próximo passo seja um evento presencial exclusivo. Né? Talvez o passo anterior seja um curso online, seja um e-book. Né? Então, sempre olhar
estar sempre atento a essa linha, essa jornada de consumo. O que você vende hoje, o que você pode vender para frente, o que você pode vender para trás dessa linha. Uhum. E assim, e avançando aqui, a gente também tem a questão das condições contratuais, né? Isso da condição contratual, inclusive, é um ponto interessante, porque você estava comentando agora há pouco sobre esses vendedores que não saem do script, certo? E eu acho que aqui nas condições contratuais isso acontece demais. Muitas vezes eu estou negociando com algum fornecedor e aí, cara, você já viu assim essas empresas principalmente SaaS, que quer fechar um contrato com você o ano inteiro ou até 2 anos? Então você vai colocar um software, você vai usar um software, mas você precisa fechar ele durante 1 ano. Só que como que você vai saber se a sua equipe vai se adaptar àquele software? Como você vai saber se aquele software realmente vai se adaptar à sua necessidade? Você não sabe, só que você tem que fechar um contrato de 1 ano, 2 anos para aquilo... Para ter essa resposta. Para ter essa resposta. Então, se você fizer... E com a agência de marketing é a mesma coisa. Tem muita agência que fecha contratos de 1 ano, e aí só que aí se colocando no lugar do cliente, né? Vou começar a fazer com vocês. Eu vou fechar durante 1 ano. Seu serviço é bom? Você tá me falando que mas é mesmo? A minha empresa está preparada? Eu vou conseguir ter o resultado que eu espero com esse serviço? Não sei. Então, assim, eu entendo que para as empresas é muito bom ter essa previsibilidade e em alguns negócios ela é fundamental. Mas o que eu quero trazer aqui é o questionamento, para a gente pensar. Em todos os casos, a gente precisa de ter um contrato tão longo? Em todos os casos, a gente precisa ter uma multa tão agressiva? Né? Nesse caso específico, será que a gente não consegue mudar um pouco esse contrato para viabilizar para esse cliente, dar mais segurança para ele testar o serviço, para ele fazer com um pouco menos de risco? Então fica aí. Esse é o questionamento que eu acho que é importante para a gente pensar na hora de a gente pensar o que eu posso abrir mão quando eu estou negociando, certo? Beleza. Então, assim, além disso, eu acho que isso aqui tem a ver, inclusive, com as próximas perguntas que eu separei aqui, para a gente poder dar uma discutida a mais. Vamos lá? Uhum. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, quem está acompanhando a gente ao vivo aí, eu nem sei nem vi aí quantas pessoas que tem, quem tá aí, mas finalizando aqui, a gente vai abrir pra gente poder trocar uma ideia, né? Fazer umas perguntas, viu, gente? A gente já tá acabando. Então, se preparem aí, se quiser já mandar aí no chat, fiquem à vontade. E se você que tá vendo a gente quiser participar ao vivo também, dá uma olhada ali na descrição da plataforma que você tá assistindo e para você entrar no nosso grupo. Bom, Rodrigo, em uma negociação, alguém sempre tem que ceder? Então, eu acredito muito que a negociação não é sobre ceder, né? Sobre perder ou ganhar. Uhum. Né? Ela é uma construção em que vocês dois ali, quem está comprando, quem está vendendo, né? Tá participando e quer um resultado, né? Quer sair dali com uma negociação boa, né? Então, quando eu acho legal trazer isso, né? Sobre ganhar e perder, certo? Que não é sobre ganhar ou perder. Agora, sobre ceder, eu acho que, cara, sim, né? Acho que você pode ceder de um lado, pode abrir mão de alguma coisa que esteja dentro da sua expectativa, né? Acho que a gente pode ceder, mas eu acho que nem sempre a gente tem que ceder. Exato. Não necessariamente, porque a pergunta é essa, né? Como a gente... A pergunta é, em uma negociação, alguém sempre tem que ceder? Eu acho que a resposta nesse caso é não. Não é sempre que a gente tem que ceder. Sempre não. A gente pode ter que ceder, claro, mas negociar e encontrar alternativas. Então, antes de pensar que é necessário ceder, vamos tentar achar uma outra alternativa. Tem muitas pessoas que eu já conversei ao longo desses anos, né, sobre negociação, que a primeira coisa que elas pensam é dar desconto. Tem gente que dá desconto sem a pessoa pedir. Porque o desconto é a forma mais fácil de você... É uma negociação preguiçosa, né? Finalizar aquela negociação, né? Então vou te dar um desconto. Pronto, é o que eu queria, né? E ponto. Dar desconto, eu não sei se você concorda, mas eu acho que dar desconto logo de cara, principalmente quando a pessoa não pede, é uma negociação meio preguiçosa. Não, né? De cara, não é recomendado você dar
desconto. Não tem justificativa pra você não dar tem desconto de cara, justificativa. né? Eu acho que é aquela... E você vê isso acontecendo, né? Não, demais. Vendedores que são viciados em descontos. Né? Então, você nem falou nada, o cara já está dizendo, não, mas então eu vou te dar um desconto. Uhum. Né? Então, não é recomendado você dar desconto. Em vários casos, nem dar desconto de acordo com de como você quer posicionar a sua marca, né? Sim. E quando você dá desconto, você dá um desconto consciente. É por que eu estou te dando esse desconto? Isso. Né? Uhum. E esse desconto, normalmente, ele vem também acompanhado de uma contrapartida. Né? Eu vou te dar um desconto aqui, mas olha, então em vez de ser assim, a gente vai fazer assado. Né? Uhum. E aí nós dois vamos ceder de alguma forma dentro dos nossos limites. Flexibilizar o serviço, flexibilizar o contrato para viabilizar esse desconto. Dentro dos limites possíveis, certo? Uhum. Isso aí. Eu concordo. E eu até anotei uma frase aqui que eu vi em um anime que eu tava vendo recentemente. que era um anime lá que tava rolando uma treta cabulosa e o pessoal tava tentando chegar num acordo. E aí um personagem falou o seguinte: chegar a um acordo não significa concordar com tudo. Né? Tokyo Ghoul, o anime, pra quem quiser saber. Mas não recomendo porque é mó bad vibes, viu? Mas enfim, chegar a um acordo não significa concordar com tudo. Então, assim, a ideia não é a gente concordar, e sim a gente descobrir o que cada um precisa e tentar entregar isso. Né? Então, flexibilizar, criar alternativas, criar diferentes rotas para que a negociação ela seja benéfica para todos os lados, de alguma forma. E aí a gente vai já caminhando para as 3 últimas perguntinhas aqui que a gente colocou, que já tem muito do que a gente falou aqui, né? Uhum. Uma delas é que como que a gente vence uma negociação, que a gente falou aqui, que não é sobre vencer, né? É sobre a gente construir algo juntos e gerar um resultado tanto para quem compra quanto para quem vende, certo? Uhum. Se você sente que... se você está numa negociação e sente que venceu, provavelmente a outra pessoa perdeu. Você está sentindo que a outra pessoa perdeu. Né? E aí a pessoa que perdeu não vai querer fazer negócio com você de novo. Ela não quer perder de novo. Ela quer ganhar também. Então, é importante que a gente entenda que quando todo mundo ganha, é melhor e mais negócios acontecem. Exatamente. E, caminhando aqui para o final, vou te fazer as últimas perguntas aqui, tá, Gustavo? A última pergunta, né? Que é o seguinte, Gustavo, o que é mais importante fazer em uma negociação? Na minha opinião, é perguntar. A negociação, ela parte de uma estratégia. E estratégia é contexto. Quanto mais a gente domina o contexto, tem clareza sobre o contexto da negociação, mais estratégico a gente é, né? Melhores as decisões que a gente toma, melhores as propostas que a gente vai fazer e maior a chance daquela negociação acontecer. Então, o mais importante é fazer perguntas para compreender o contexto que aquela pessoa está. Né? E o que ela quer com aquela negociação. Quais são as objeções, quais são os medos dela. Ela tem outras opções. Você está negociando, quais são as outras alternativas que aquela pessoa está lhe dando. Então, assim, perguntar é fundamental. E para que as perguntas aconteçam bem, é muito importante a gente ter uma situação em que a gente pode ser claro. A gente pode até mesmo demonstrar um pouco de vulnerabilidade durante essa negociação. Por exemplo, nem sempre o possível cliente que você está conversando, ele vai admitir para você que está achando caro. Por quê? Ao falar que acha caro, ele pode, na cabeça dele, tá se mostrando vulnerável, que não tem dinheiro, que não pode pagar, e ele se sente constrangido com aquilo. Então, para que ele seja claro com você e fale que está achando aquela oferta cara, você tem que criar um ambiente em que ele pode se abrir. Então, acho que o principal é fazer boas perguntas, mas perguntas que você vai conseguir ter respostas, ter respostas sinceras. E pegando o gancho aí, a melhor forma de você facilitar a negociação é colocando as cartas na mesa. Né? Tanto da parte de quem vende quanto da parte de quem compra. Então, se você está sendo sincero com relação ao preço, olha, cara, tá caro para mim, dessa forma eu não consigo, né? Talvez quem está vendendo pode trazer uma outra alternativa.
né? Ou por que eu estou te procurando, né? Por que eu preciso desse produto? Então, é sempre importante ser sincero, né? Colocar as cartas na mesa para que a negociação flua e chegue, né, em um resultado legal. Isso aí. Cara, colocar as cartas na mesa tipo. Vamos dar um exemplo? Uhum. É como se fosse o seguinte: eu chego para a pessoa poder chegar para o vendedor e falar: olha, eu quero gastar até tanto. Ou eu quero gastar. Eu vou dar um exemplo de um iPhone, que eu tô olhando um iPhone para minha esposa agora. Né, o iPhone dela faleceu recentemente, então a gente precisa comprar outro. Então, eu tô conversando com alguns vendedores e falei, olha, eu quero gastar até tanto. Minha prioridade é câmera e espaço. Quero ter uma boa câmera. Para quê? Câmera boa para quê? Para isso, isso e isso. E espaço, por quê? Porque o iPhone dela vivia cheio. Então, eu tô colocando na mesa quais são as minhas necessidades, certo? E as minhas limitações. Então, assim, quanto mais dados eu der para aquele vendedor e ele tiver escuta para poder flexibilizar a oferta dele, maior a chance daquela venda acontecer. Certo? Então é isso, gente. Bom, vamos. A gente também tem o Rodrigo preparou aqui um momento de indicação. Né? A gente está sempre tentando indicar para vocês algum conteúdo para quem quiser se aprofundar no tema que a gente trouxe aqui, conseguir fazer isso. Então, o Rodrigo trouxe aí hoje um livro, né? Hoje o nosso momento indicação. Eu trouxe esse livro aqui, que é o livro Como os Supervendedores Utilizam a Inteligência Emocional para Fechar Mais Negociações, do Jeb Blount. Não sei se está dando para ver aí, mas aqui, né? É um livro que eu, assim, de todos os livros de vendas, né, que eu já li, é um dos que eu mais gosto, assim. Ele visita vários conceitos técnicos, mas principalmente do emocional mesmo ali, desse ambiente das negociações, né? O vendedor, né, quem trabalha com a parte comercial precisa de estar, acho que todo mundo precisa de estar, né, mas quem trabalha com a parte comercial precisa de estar com a inteligência emocional em dia, né? Uhum. Porque você é testado o tempo inteiro, você é questionado o tempo inteiro, você é colocado em evidência, sob pressão, né? Toma não direto, né? Todos os dias. Então, trabalhar essa inteligência emocional, saber lidar com cada etapa ali do processo comercial é importantíssimo. Eu acho que esse livro, apesar de ser um livro de certa forma um pouco denso, né? Não é uma leitura curta, mas você vai absorver muita coisa disso aqui. Então, fica a dica aí. Como os supervendedores utilizam a inteligência emocional para fechar mais negócios, do Jeb Blount. Aqui. Isso aí. Muito bom. Muito bom. Gente, nós vamos encerrar aqui agora. No próximo episódio do Café com Prosa, a gente vai falar sobre o tema. O que não pode faltar em sites vendedores, tá? Então, a gente vai falar aqui quais itens precisa ter no seu site que fazem, de fato, a conversão acontecer. Né? Nós já criamos lá na nossa agência, a BAds, centenas de sites. E assim, avaliamos, né, outras centenas de sites de clientes nossos. Então, assim, tem coisas que a gente não pode deixar passar, tá? Que são fáceis de colocar, que são importantes e que a gente quer trazer para vocês, porque a gente sabe que hoje em dia toda empresa, praticamente, a maior parte das empresas usa a internet como um canal de captação, né? Um canal de captação importante e o principal para muitos negócios hoje em dia. Então o site ele é fundamental, né? É onde realmente o seu cliente chega e ele decide se vai entrar em contato com você ou não. Então a gente vai trazer aquilo que a gente entende que é o mais importante, aquilo que você pode bater o olho no seu site e tentar já mudar, tá? Caso precise. Então, esse vai ser o tema da próxima semana, quarta-feira, 2h, tá? A gente espera vocês lá. Fechou? Fechado. Muito obrigado. Valeu. Pelo episódio de hoje. Um abraço, gente.